Existe uma janela, uma brecha de apenas 6 dias no universo que se abre uma única vez por ano. Se você a perder, terá que esperar 359 dias para uma nova oportunidade. Carl Jung descobriu algo extraordinário sobre esses 6 dias antes do solstício. Algo que pode gravar sua presença de forma indelével na mente de alguém especial. Eu sei como você se sente quando parece que nada do que você faz realmente importa para essa pessoa. Quando suas palavras se perdem, como murmúrios ao vento, quando você sente que está sempre correndo atrás, sempre tentando provar seu valor, sempre sentindo que, por mais que se esforce, você permanece invisível, um fantasma em sua própria história. Jung chamava isso de sede ancestral de reconhecimento. E ele descobriu que existe um momento específico no calendário cósmico, onde essa sede pode ser finalmente saciada. O solstício de inverno não é apenas uma data astronômica. É o momento onde o inconsciente coletivo da humanidade atinge seu ponto mais receptivo. Jung documentou isso em seus estudos sobre sincronicidade, especialmente em Sincronicidade, um princípio de conexões acausais. Ele observou que nos 6 dias anteriores ao solstício, nossa psique coletiva entra em um estado que ele chamou de abertura psíquica máxima, um estado de profunda permeabilidade. Pense nisso. Durante 359 dias do ano, você compete com milhões de estímulos pela atenção dessa pessoa. Mas nesses 6 dias específicos, algo muda. O cérebro humano, segundo Jung, entra em um modo de impressão duradoura, como se o universo conspirasse para tornar certas experiências permanentes. Você já reparou como certas memórias ficam gravadas para sempre, enquanto outras simplesmente desaparecem? Como rastros na areia, Jung descobriu que isso não é acidental. Existe um padrão, e esse padrão se intensifica dramaticamente nos dias que antecedem o solstício. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende sobre esse período. Não basta apenas estar presente. Não basta apenas aparecer. Existe uma forma específica de se posicionar durante esses dias, que ativa o que Jung chamou de gravação emocional profunda. Imagine seu cérebro como um espelho d'água. Durante a maior parte do ano, ele reflete imagens superficiais que logo são dissipadas pelas ondas da vida, mas nesses 6 dias antes do solstício, esse espelho se torna cristalino. Cada momento, cada gesto, cada palavra tem o potencial de se tornar uma memória indelével, gravada na alma. Jung descobriu isso estudando seus próprios pacientes. Ele notou que as sessões de terapia realizadas nos dias anteriores ao solstício tinham um impacto desproporcional. As revelações obtidas nesses dias se tornavam transformações permanentes. As conexões feitas nesse período criavam laços que duravam décadas. E então, ele fez uma pergunta que mudou tudo. E se aplicássemos esse princípio às relações pessoais? Eu sei exatamente como é estar apaixonado por alguém que parece não notar sua existência. Como é ter certeza de que você tem algo especial para oferecer, mas sentir que suas palavras se perdem no ar. Como é frustrante ver essa pessoa dar atenção para qualquer um, menos para você. Jung entendeu essa dor. Ele próprio viveu relacionamentos complicados, amores não correspondidos, a agonia de não conseguir se conectar verdadeiramente com alguém importante. Foi essa dor pessoal que o levou a investigar os mecanismos profundos da conexão humana. E foi durante essa investigação que ele fez uma descoberta revolucionária sobre o período pré-solsticial. Jung percebeu que existe algo em nossa herança ancestral da alma, que nos torna extraordinariamente receptivos durante esses dias. Uma herança ancestral de quando nossos antepassados dependiam dos ciclos cósmicos para sobreviver.
Nosso cérebro primitivo ainda carrega essa programação. Durante esses 6 dias, as barreiras psicológicas que normalmente nos protegem ficam mais permeáveis. As defesas que mantemos o ano todo começam a se dissolver. É como se a alma humana se abrisse para receber impressões mais profundas, para se conectar mais intensamente. Mas atenção, essa janela não permanece aberta indefinidamente. Jung documentou que após o solstício, essas barreiras se reconstroem rapidamente. O momento de receptividade máxima se encerra e você terá que esperar 1 ano inteiro para que essa oportunidade retorne. Agora imagine, e se você soubesse exatamente como aproveitar esses 6 dias? E se você conhecesse a fórmula específica que Jung desenvolveu para criar conexões inesquecíveis durante esse período? A verdade é que existe um protocolo, uma sequência de ações que, quando executadas nos dias certos, ativam o que Jung chamou de gravação emocional. Esse processo faz com que sua presença seja gravada de forma permanente no inconsciente da outra pessoa. Jung testou isso primeiro consigo mesmo. Durante os dias anteriores ao solstício de 1913, ele aplicou técnicas específicas em suas interações sociais. O resultado foi surpreendente. Pessoas que mal notavam sua presença começaram a procurá-lo ativamente. Relacionamentos que estavam estagnados ganharam nova vida. Mas Jung era um cientista. Ele precisava entender o mecanismo por trás desse fenômeno. Foi então que ele começou a estudar o que acontece no cérebro humano durante o período pré-solsticial. Ele descobriu que nosso sistema nervoso entra em um estado especial. As ondas cerebrais mudam de padrão. A produção de neurotransmissores se altera. O córtex pré-frontal, responsável pelas defesas psicológicas, reduz sua atividade. Enquanto isso, o sistema límbico, onde residem nossas emoções mais profundas, se torna hiperativo. Em outras palavras, durante esses dias, somos mais propensos a formar conexões emocionais intensas e duradouras, conexões que transcendem o tempo e o espaço. Jung chamou essa condição de estado de abertura psíquica, e ele desenvolveu um conjunto específico de técnicas para aproveitar ao máximo essa janela temporal única. Se inscreva no canal e comente suas experiências com relacionamentos durante períodos especiais do ano. Vamos criar uma comunidade onde pessoas que buscam conexões mais profundas possam se ajudar mutuamente. Esse é o verdadeiro objetivo aqui. Não apenas conquistar alguém, mas elevar nossa capacidade de formar vínculos autênticos e transformadores. A primeira técnica que Jung descobriu tem a ver com timing emocional. Durante esses 6 dias, existe um momento específico de cada dia onde a receptividade atinge seu pico máximo. Jung identificou esse momento através de anos de observação e experimentação. Ele descobriu que esse pico ocorre exatamente quando a luz natural começa a diminuir, entre as 17 e as 19 horas. Dependendo da sua localização geográfica, Jung percebeu que existe uma correlação direta entre a diminuição da luz solar e o aumento da permeabilidade emocional. Durante esse período específico, nosso órgão da intuição responde à mudança luminosa, liberando uma cascata de hormônios que alteram profundamente nosso estado de consciência, abrindo portas para a conexão profunda. Melatonina, DMT endógeno e outros compostos neurológicos se unem, criando o que Jung chamou de janela de ouro da receptividade, um momento único, 6 dias mágicos no ano, que se abrem como um portal para o coração, mas o tempo certo, por si só, não basta. Jung percebeu que você precisa se apresentar de uma forma específica durante esse período, não como você normalmente se mostra, mas incorporando o que ele chamou de persona arquetípica. Essa persona não é uma máscara. É a versão mais autêntica e poderosa de quem você realmente é.
É você acessando aspectos da sua personalidade que normalmente permanecem adormecidos. Imagine a força de Yara, a mãe d'água, emergindo das profundezas para revelar sua beleza e mistério. É algo assim, uma força ancestral, uma energia latente que desperta. Jung descobriu que durante o período pré-solsticial, as pessoas se tornam naturalmente atraídas por indivíduos que conseguem incorporar essa energia arquetípica. É como se reconhecessem, em um nível inconsciente, alguém que está vibrando na frequência certa, como duas estrelas se alinhando, guiadas por uma força cósmica, uma atração irresistível. E aqui está o detalhe mais fascinante. Jung percebeu que essa atração não é superficial. Ela não se baseia em beleza física ou status social. Ela toca algo muito mais profundo, algo primordial, algo que conecta duas pessoas em um nível que transcende a lógica racional. É uma ligação de almas, um encontro de destinos. Quando você consegue ativar essa conexão durante esses dias mágicos pré-solsticiais, algo extraordinário acontece. A pessoa não consegue mais parar de pensar em você, não por obsessão, mas porque você se tornou parte da paisagem emocional dela. Uma presença que ecoa, que persiste. Jung documentou casos onde essa técnica criou laços que duraram décadas. Pessoas que se conheceram durante esses dias específicos e desenvolveram relacionamentos profundos e duradouros. Uma prova irrefutável de sua eficácia. Um testemunho da força desse momento único, mas ele também observou algo preocupante. Pessoas que perdiam essa janela, muitas vezes ficavam presas em ciclos de conexões superficiais pelo resto do ano, como se tivessem perdido a oportunidade de acessar camadas mais profundas da experiência humana. A chance de um amor verdadeiro, de uma conexão genuína. É por isso que Jung considerava esse conhecimento tão precioso. Não se trata apenas de conquistar alguém, trata-se de acessar seu potencial máximo de conexão humana. É sobre encontrar sua outra metade, seu complemento perfeito. E trata-se de fazer isso no momento exato em que o universo conspira a seu favor. Um momento de sincronicidade, onde tudo se encaixa perfeitamente, mas Jung foi além da teoria. Ele criou um protocolo prático, um guia detalhado de como navegar esses 6 dias de forma a maximizar seu impacto emocional. E o que ele descobriu vai te surpreender. A técnica mais poderosa que Jung desenvolveu, ele chamou de sincronização energética. Durante os dias pré-solsticiais, existe uma frequência específica de energia que as pessoas irradiam quando estão em seu estado mais receptivo. Jung aprendeu a identificar essa frequência e, mais importante, a harmonizar-se com ela. Pense nisso como uma dança cósmica. Durante 359 dias do ano, as pessoas dançam em seus próprios ritmos. Mas nesses 6 dias específicos, existe um ritmo universal, ao qual todos estão inconscientemente sintonizados. Quando você aprende a dançar nesse ritmo, algo mágico acontece. Uma dança de almas, um encontro predestinado. Jung descobriu isso observando seus próprios relacionamentos. Ele notou que conversas iniciadas durante esses dias fluíam de forma diferente. As palavras pareciam carregar mais peso. Os silêncios se tornavam carregados de significado. Os olhares duravam um pouco mais que o normal. Uma conexão profunda, palpável. Mas aqui está o que ele percebeu. Não era apenas sorte ou coincidência. Existia uma ciência por trás disso. Não era magia. Era uma compreensão profunda dos ritmos da alma. Durante o período pré-solsticial, nosso órgão da intuição aumenta dramaticamente a produção de melatonina. Isso não afeta apenas nosso sono, mas também nossa percepção da realidade. Jung descobriu que níveis elevados de melatonina tornam as pessoas mais receptivas a conexões emocionais profundas, abrindo o coração para o amor.
simultaneamente. A proximidade do solstício afeta nossos ritmos circadianos de forma única. Nosso cérebro entra em um estado que Jung chamou de consciência crepuscular. Um estado onde a linha entre consciente e inconsciente se torna mais fluida. Um estado de abertura psíquica. É nesse estado que as pessoas se tornam extraordinariamente receptivas ao que Jung chamou de impressões arquetípicas. Momentos de clareza, revelações, conexões profundas. Agora, aqui está a primeira técnica específica que Jung desenvolveu. O momento da abordagem ideal. Ele descobriu que existe uma janela de 2 horas em cada dia desse período, onde a receptividade atinge seu pico máximo. Essa janela ocorre precisamente quando o sol está se pondo. Um momento mágico, de luz e sombra. Jung percebeu que durante o crepúsculo dos dias pré-solsticiais, o cérebro humano libera uma combinação única de neurotransmissores. Serotonina, dopamina e oxitocina se combinam de uma forma que raramente acontece durante o resto do ano. Uma alquimia perfeita para o amor. Essa combinação química cria o que Jung chamou de estado de abertura emocional máxima. É durante esses momentos específicos que você deve fazer sua abordagem mais importante. Um momento para ser lembrado para sempre. Mas como exatamente você deve abordar? Jung desenvolveu o que ele chamou de protocolo da presença significativa. Primeiro, você deve aparecer não como alguém que quer algo, mas como alguém que traz algo. Jung descobriu que durante esses dias, as pessoas estão inconscientemente procurando por significado. Elas estão em um estado de busca arquetípica. Se você conseguir se posicionar como alguém que carrega significado, você se tornará irresistivelmente atraente, um farol de luz, um guia. Jung descobriu que existe uma fórmula específica para isso. Você deve chegar carregando o que ele chamou de presente arquetípico, não um presente material, mas algo que satisfaça uma sede ancestral da outra pessoa. Isso pode ser uma perspectiva nova sobre um problema que ela enfrenta, uma validação profunda de algo que ela sente, mas nunca conseguiu expressar. Uma visão de possibilidades que ela nem sabia que existiam, um presente para a alma. Segundo, Jung percebeu que durante esse período, as pessoas respondem de forma extraordinária a histórias, não qualquer história, mas histórias que tocam arquétipos universais. Histórias de transformação, de descoberta, de superação, histórias que ressoam na alma. Ele criou o que chamou de narrativas de ressonância arquetípica. Histórias pessoais estruturadas de forma a ativar padrões profundos no inconsciente da outra pessoa. Histórias que tocam o coração. Jung testou isso extensivamente. Ele descobriu que quando você compartilha a história certa, no momento certo, durante esses dias específicos, algo extraordinário acontece. A pessoa não apenas ouve sua história, ela a sente. A história se torna parte da paisagem emocional dela. Uma história que transforma. E aqui está o que é verdadeiramente poderoso. Jung descobriu que você pode usar essas histórias para se posicionar como um elemento transformador na vida da outra pessoa. Um catalisador de mudança. Jung desenvolveu uma estrutura específica para essas narrativas. Elas devem seguir o que ele chamou de arco do herói interior. Primeiro, você apresenta um desafio que enfrentou. Segundo, você revela o momento de percepção que mudou tudo. Terceiro, você mostra como essa percepção o transformou. E quarto, você sugere sutilmente como essa mesma transformação poderia ser possível para ela. Uma jornada de transformação, uma inspiração. A terceira técnica de Jung é talvez a mais surpreendente, o poder do contraste intencional. Ele percebeu que durante os dias pré-solsticiais, as pessoas se tornam hiperconscientes de padrões. Elas começam a notar quem é diferente, quem se destaca, quem não segue o script habitual. Jung
desenvolveu o que chamou de presença contrastante. Durante esses 6 dias mágicos, você deve conscientemente quebrar os padrões de interação que normalmente usa com essa pessoa. Se você costuma ser previsível, seja surpreendente. Se costuma ser sério, mostre leveza. Se costuma ser distante, seja caloroso. Essa quebra de padrão, segundo Jung, ativa o que ele chamou de alerta de novidade no cérebro. A pessoa subitamente começa a prestar atenção em você, de uma forma completamente nova. Jung descobriu que existe uma neurociência específica por trás disso. Quando padrões estabelecidos são quebrados, o cérebro libera noradrenalina, um neurotransmissor que intensifica a atenção e melhora a formação de memórias. Durante o período pré-solsticial, essa resposta é amplificada. Mas Jung fez uma descoberta ainda mais profunda. Ele percebeu que, durante esses dias, você pode literalmente reprogramar como alguém o vê. As impressões formadas durante o período pré-solsticial têm o poder de sobre-reescrever impressões anteriores. Isso significa que, se alguém tem uma imagem limitada de quem você é, esses 6 dias oferecem uma oportunidade única de transformar completamente essa percepção. Jung chamou isso de recalibração perceptual. E ele desenvolveu técnicas específicas para tornar esse processo ainda mais efetivo. A quarta técnica envolve o que Jung chamou de ancoragem sensorial. Durante o período pré-solsticial, nossos sentidos se tornam mais aguçados. Cheiros, sons, texturas, tudo é processado de forma mais intensa pelo cérebro. Jung descobriu que, se você conseguir associar sua presença a estímulos sensoriais específicos durante esses dias, você criará âncoras permanentes na memória da pessoa. Cada vez que ela encontrar esses estímulos no futuro, ela pensará em você. Ele documentou casos onde pessoas usaram perfumes específicos, músicas particulares ou até mesmo texturas de roupas para criar essas associações. Anos depois, a simples presença desses elementos ainda evocava memórias poderosas. Jung descobriu que existe uma hierarquia de efetividade entre os sentidos. O olfato é o mais poderoso, seguido pelo tato, audição, paladar e visão. Ele recomendava que durante esses dias você escolhesse um perfume único que nunca usou antes e que o usasse apenas durante esses 6 dias específicos. A quinta técnica de Jung é sobre energia emocional. Ele percebeu que durante o período pré-solsticial, as pessoas se tornam extraordinariamente sensíveis ao que ele chamou de campo emocional de outras pessoas. Jung desenvolveu exercícios específicos para amplificar e purificar seu campo emocional durante esse período. Técnicas de respiração, visualização e presença que transformam você em um imã emocional. Uma dessas técnicas ele chamou de respiração arquetípica. Durante os 30 minutos antes de qualquer encontro importante durante esses dias, você deve praticar um padrão específico de respiração que altera suas ondas cerebrais para a frequência alfa. Quando você domina essas técnicas, algo incrível acontece. As pessoas começam a se sentir diferentes quando estão perto de você. Elas se sentem mais vivas, mais conectadas consigo mesmas, mais conscientes de suas próprias possibilidades. E Jung descobriu que esse sentimento se torna permanentemente associado à sua presença. Mas aqui está a parte mais importante. Jung percebeu que todas essas técnicas só funcionam se você as aplica com genuína intenção de conexão. Se você tentar manipular ou enganar, o inconsciente da outra pessoa detectará isso imediatamente. Jung chamava isso de autenticidade arquetípica. Você deve usar essas técnicas não para se tornar alguém que você não é, mas para se tornar a versão mais poderosa e autêntica de quem você realmente é.
Durante esses 6 dias, você tem a oportunidade de mostrar facetas de si mesmo que normalmente permanecem ocultas. Aspectos da sua personalidade que são genuínos, mas que raramente encontram espaço para se expressar. Jung descobriu que quando você consegue integrar e expressar essas facetas durante o período pré-solsticial, você não apenas se torna inesquecível para a outra pessoa, você se torna irreplaçável. E aqui está por que isso é tão poderoso. Jung percebeu que as pessoas não se apaixonam por quem você é na superfície. Elas se apaixonam pelo potencial que veem em você, pelo que você poderia se tornar, pelos mundos possíveis que sua presença sugere. Durante os dias pré-solsticiais, você tem a capacidade de ativar esses mundos possíveis na imaginação da outra pessoa. Você pode se tornar não apenas alguém interessante, mas alguém necessário, alguém cuja ausência deixaria um vazio específico que ninguém mais poderia preencher. Jung testou isso em suas próprias relações pessoais. Ele aplicou essas técnicas com Emma, sua esposa, e com Toni Wolff, sua analista e companheira intelectual. Os resultados foram tão poderosos que essas mulheres permaneceram profundamente conectadas a ele até o fim de suas vidas. Mas Jung também fez uma descoberta perturbadora. Ele percebeu que pessoas que não aproveitam essa janela temporal muitas vezes ficam presas em relacionamentos superficiais. Elas passam anos tentando criar conexões que poderiam ter sido estabelecidas em 6 dias. É como se o universo oferecesse um atalho cósmico para a intimidade profunda, mas apenas para aqueles sábios o suficiente para reconhecê-lo. Jung documentou casos de pessoas que desperdiçaram essa oportunidade e depois passaram décadas lutando para criar o que poderia ter sido alcançado em menos de uma semana. Ele viu relacionamentos que poderiam ter sido extraordinários murcharem na mediocridade porque o timing cósmico foi ignorado. E aqui está a urgência real. Esses 6 dias não são negociáveis. Você não pode adiar. Você não pode esperar por um momento mais conveniente. O solstício chegará, e quando isso acontecer, essa janela se fechará por um ano inteiro. Jung documentou que pessoas que tentaram aplicar essas técnicas fora do período pré-solsticial obtiveram resultados drasticamente inferiores. Existe algo sobre esse timing cósmico específico que não pode ser replicado em nenhum outro momento do ano. Durante seus anos de pesquisa, Jung desenvolveu o que ele chamou de protocolo de emergência emocional para esses dias. Um plano detalhado, hora por hora, de como maximizar cada momento dessa janela temporal preciosa. Ele descobriu que cada um dos 6 dias tem uma qualidade energética específica. O primeiro dia é sobre despertar a atenção. O segundo é sobre estabelecer intriga. O terceiro é sobre criar conexão emocional. O quarto é sobre aprofundar a intimidade. O quinto é sobre solidificar o vínculo. E o 6º dia é sobre gravar a impressão final antes que a janela se feche. Jung percebeu que, seguindo uma sequência específica, você pode literalmente orquestrar uma transformação relacional em tempo real. Então, eis o que você precisa fazer nestes próximos dias. Primeiro, identifique a pessoa com quem você deseja criar essa conexão inesquecível. Segundo, planeje seus encontros para os momentos de crepúsculo. A magia do entardecer, a hora em que o sol se despede e a lua começa a acender, é propícia para a intimidade. Terceiro, prepare suas histórias. Histórias que ressoem com a alma, histórias que toquem a herança ancestral da alma dela, histórias de ressonância arquetípica. Quarto, escolha os elementos sensoriais que você quer associar à sua presença. Um perfume, uma música, um toque. Algo que crie uma memória sensorial única e inesquecível. Algo que, ao ser evocado mais tarde, atraga de volta a essa conexão. Quinto, e mais importante,
Prepare-se para ser vulnerável de forma estratégica. Jung descobriu que a vulnerabilidade autêntica durante esse período tem um poder magnético extraordinário, mas deve ser uma vulnerabilidade que revele força, não fraqueza. Uma abertura que mostre profundidade, não instabilidade. Jung desenvolveu o que chamou de mapa da vulnerabilidade progressiva, uma sequência específica de revelações pessoais que, quando compartilhadas nos momentos certos durante esses 6 dias, criam uma intimidade acelerada que normalmente levaria meses para se desenvolver. Imagine um rio caudaloso que se abre em um leito sereno. É a força da alma que se entrega com confiança à correnteza do destino. E aqui está algo que Jung descobriu e que vai surpreendê-lo. Durante esses dias, você deve conscientemente criar pequenos rituais compartilhados. Ações simples que vocês fazem juntos e que se tornam âncoras emocionais. Pode ser algo tão simples quanto assistir ao pôr do sol de um local específico, um mirante com vista para o mar, uma praça na cidade, um lugar com significado especial para vocês dois, ou compartilhar um chá quente, sempre no mesmo horário, ou criar uma playlist única que vocês escutam juntos, uma trilha sonora para os seus encontros, uma trilha sonora para a alma. Jung descobriu que esses rituais aparentemente insignificantes se tornam poderosos pontos de conexão que persistem muito além dos 6 dias. Lembre-se, você tem apenas 6 dias. 6 oportunidades de ouro para gravar sua presença de forma indelével na vida de alguém especial. 6 chances de ativar uma conexão que transcende o comum e toca o extraordinário. Jung passou décadas estudando os mistérios da conexão humana. E tudo o que ele descobriu aponta para esses dias como a oportunidade mais poderosa do ano para transformar relacionamentos. Mas também é a oportunidade mais perigosa de perder. Porque, uma vez que esses dias passem, você não terá apenas perdido uma chance. Você terá perdido a chance, a janela que se abre uma vez por ano e que oferece acesso direto ao inconsciente de outra pessoa. Jung documentou em seus diários pessoais a agonia de perceber essa verdade tarde demais. Em 1915, ele escreveu: "Descobri tarde demais que existem momentos no calendário da alma onde as portas se abrem. Perdi oportunidades que agora sei que eram irrecuperáveis. Que outros não cometam o mesmo erro que cometi. A escolha é sua. Você pode deixar esses dias passarem como quaisquer outros. Ou você pode usar o conhecimento que Jung nos deixou para criar algo verdadeiramente mágico. Mas decida agora. O tempo não está apenas passando, está se esgotando. Cada hora que você hesita é uma hora a menos dessa janela preciosa. Cada dia que você adia é um dia perdido dessa oportunidade cósmica. O período pré-solsticial chegará, e quando isso acontecer, a próxima oportunidade estará a 359 dias de distância. 359 dias de arrependimento, 359 dias de se perguntar, e se? Jung sabia que alguns conhecimentos são preciosos demais para serem ignorados. Este é um deles. Ele passou anos de sua vida decifrando esses mistérios para que pessoas como você pudessem ter acesso a essa sabedoria. Não desperdice esse presente. Não deixe que o medo da ação seja maior que o medo do arrependimento. Use esse conhecimento. Use-o agora. Use-o sabiamente. Porque depois do período pré-solsticial, será tarde demais.